Eles não vão te ouvir. Eles não vão te ver. Aborto. Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Quando começa a vida? Cientificamente, nós entendemos que a vida começa com a fecundação. Sim, é nesse momento que a vida começa a acontecer. E a criança começa a ter vida, começa a ser um ser humano justamente nesse momento. Falar sobre aborto não é tão simples. Sabemos que, de uma forma legal, o aborto é permitido num caso de estupro e com crianças que têm algum problema congênito, genético, que põe ela em risco ou põe a mãe em risco. Mas será que gerando uma outra morte, ou gerando uma morte, não seria gerar uma outra ou uma segunda dor? E sabemos que em muitos casos acontece isso. A mulher que foi estuprada, que foi de alguma forma violentada após o aborto, ela passa a ser estigmatizada dentro dela a culpa, o remorso e justamente a violência, que ela acabou provocando a tentativa de tirar a própria dor. Será que é justo? Sem falar que o estupro é um crime. E matar uma criança não seria um crime também? Eu quero que você entenda e se questione. Nós estamos com a tentativa de trazer uma forma mais global, mais inteira, tão pouco rasa. Eu não quero defender a criança, não quero defender a mulher. Eu quero apresentar dois seres humanos que se encontram misturados a um redemoinho de dor, de incerteza. Mas, doutor Cláudio, mas como é que nós vamos fazer? Essa criança vai vir de que forma? Nós sabemos que há vários motivos que as mulheres começam a criar nessa situação. Não vou dar conta de criar, não vou dar conta de cuidar, não vou dar conta de administrar isso porque minha vida não está pronta, eu não tenho um trabalho. São várias situações que trazem compreensão. Mas será que justifica? Acredito você também, mulher. Se você fosse amparada emocionalmente, se houvesse uma âncora emocional desse parceiro que fez junto com você, que estava nessa situação junto com você e agora não está mais, se você fosse amparada, amada, cuidada, se desse para você garantias, com certeza, essa atitude, esse ato de abortar, talvez nem seria colocado em questão, porque haveria a possibilidade de você assumir, não sozinha, não como mãe solteira, não numa esquina do desespero, não sabendo o que fazer com essa criança. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito complicado, mas também nesse momento revela a atitude e a conduta de pai e de mãe em relação à própria responsabilidade no que diz respeito ao corpo e à dinâmica sexual. Será que no momento não existia algum método contraceptivo? Será que não tinha uma camisinha ou qualquer outras coisas que pudessem como recurso para evitar uma concepção, uma gravidez? Há de se pensar sobre isso. Meu corpo, minhas regras. Então houve um enorme descuido no seu corpo e você quebrou regras tão simples que é de se cuidar. Até eu entendo que é seu corpo, mas após a concepção, uma criança, um ser humano se faz presente dentro de você. Às vezes é difícil entender isso e compreender porque essa criança não fala. Essa criança, ela não diz nada e tampouco está presente. Não tem um corpo físico para você visualizar e enxergar que de repente tem vontades, desejos, com a enorme esperança de estar vivendo e de viver. Talvez seja mais fácil por isso. Quando não se consegue enxergar determinadas coisas, o sentimento não acompanha. Pense. Eu sei que é complicado. Eu sei que não é fácil falar de aborto, mas uma coisa é certa. Existem duas vidas que estão em pauta. A mãe e a criança. Acho que optar pela vida talvez seja a coisa mais sensata e humana. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas até dizem viram. Mas isso é uma questão de saúde pública, abortar. Mas se a nossa saúde pública, do jeito que está, que nem para as mulheres que querem ter filhos, as grávidas,
já é difícil uma assistência de pré-natal, até mesmo de leitos. Imagina como seria então se legalizar o aborto? Quantas mulheres querendo abortar estariam nessas filas, nesse contexto todo de um serviço público precário? Se formos parar para pensar, nem estrutura o Brasil tem para acomodar tanta gente que talvez colocasse à disposição para abortar. Se o que nós temos é tão complicado, imagina após a legalização. Há de se pensar, sim. E uma coisa é certa, me assusta o ser humano, nesse contexto todo, se desumanizando, deixando de enxergar o outro como ser humano, como alguém que tem importância. Trazendo para um viés cristão, Nossa Senhora teve todos os motivos para abortar Jesus, porque ela ficou grávida antes de casar. Maria, ela nem sequer José soube, né? Ficou sabendo depois que seria pai. Mas José, ele fez o quê? Ele assumiu a criança. Socialmente, ela seria apedrejada. Socialmente, ela seria arrebentada como mulher na sua dignidade, naquilo que ela é como ser humano. Mas ela corajosamente poderia até abortar, mas ela escolheu a vida. Até num contexto cristão, a vida sempre está em primeiro lugar. Escolha, pois, a vida. Eu não quero defender bandeira alguma. Eu quero defender a bandeira da vida. O lado mulher e o lado criança. Eu fico pensando, a grande dificuldade é nos colocar no lugar do outro. Nos colocar no lugar da mulher que sofre, sim, e nos colocar da criança que também silenciosamente sofre. Colocar-se no lugar do outro. Talvez acabaria qualquer discussão que está ocorrendo no nosso contexto social. Se coloque no lugar da criança. Seja ela, para você sentir um pouco. Seja mulher, para que você também possa sentir um pouco da dor e do desamparo. Há de se pensar também nos problemas psicológicos que vão ocorrer posteriormente ao aborto. A coisa não é tão simples, porque além de ter um processo também agressivo, né, não é seguro dizer que passando por um processo de aborto tem todas as seguranças de uma cirurgia. Alguma coisa pode ocorrer, né, perfurações no útero, coisas do gênero. Sem falar os aspectos psicológicos, depressão, ansiedade generalizada, pós-traumático, após a situação traumática que o próprio aborto gera, né, ideações suicidas e todo tipo de situações que podem ocorrer dependendo da pessoa, né, porque há personalidades e personalidades. Há de se pensar sobre isso. Nos falamos num próximo episódio. Me siga, tá? Nas redes sociais, no Instagram, no Face e se inscreva no canal do YouTube. Dê o seu like. Um abraço, fiquem com Deus, até mais.